E aí, seus Naia, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom. Eu já tinha escrito uma listinha de roteiros que eu queria falar sobre assumir os erros, né? E hoje aconteceu uma coisa comigo que, incrivelmente, foi exatamente isso. Eu e minha mãe fomos ao mercado, chegamos lá, tá, tudo bem. Quando a gente foi colocar as compras no carro, a gente percebeu que no carro ao lado tinham 2 cachorros dentro do carro. E tava um calor de mais de 35 graus e tava aquela coisa abafada de estacionamento de supermercado e os 2 cachorros estavam dentro do carro, ao lado, fechados, não tinha uma aresta, não tinha nada. A gente não sabia o tempo que o carro tava ali, mas do momento que a gente chegou lá e até o responsável aparecer, demorou mais ou menos uma meia hora. Então, com certeza, mais de meia hora tava ali os cachorros dentro de um carro fechado num calor de 35 graus. Pois bem, o que aconteceu? A gente viu isso e fomos procurar o segurança pra fazer alguma coisa a respeito. Os cachorros não poderiam ficar ali. Você não pode fazer isso com o cachorro porque não pode, cara. Eu não sei se no Brasil tem, mas existem países que tem lei que você pode quebrar o vidro pra tirar o cachorro lá de dentro se você precisar. E eis que chega um momento crítico da história. Uns 15 minutos depois que a gente anunciou pro responsável voltar ao carro, já tinha o segurança, tinha eu, tinha minha mãe, tinha mais outras duas meninas que estavam preocupadas com os cachorros. E pois bem, e veio uma mulher já armada no 220, chegando, botando a maior banca em todo mundo. Chegou gritando, falando um monte, começou a falar pra gente cuidar da nossa vida, que começou a falar um monte de besteira. E aí minha mãe falou, cara, eu tava cuidando da minha vida até ver os 2 cachorros fechados dentro desse calor de 35 graus. E a mulher começou a gritar, começou a fazer um escândalo, começou a causar no estacionamento, começou a gritar que era veterinária, eu sou veterinária, que eu não sei o quê, que eu sou protetora animal. Caramba, protetora animal e deixa 2 cachorros fechados num carro no calor, né? Se eu fosse protetora animal... E nisso que a mulher tava gritando e berrando e fazendo o maior espernil da vida, como se ela tivesse super certa, ela abriu a porta do carro e falou, vem aqui ver, olha como tá fresco. Porque ela veio pro mercado com ar-condicionado, chegou lá, desligou o carro, fechou o carro. Então ela falou que manteve ali o gelo do ar-condicionado dentro do carro. Só que se você quiser ver, vai num calor de 35 graus, liga o ar-condicionado, depois você desliga. E aí você fica meia hora dentro do carro com o ar-condicionado desligado e vê se realmente resolve, vê se realmente fica fresco ali pra você respirar. Eu acho que não fica. Mas a grande questão é que nisso que ela tava berrando e tava falando um monte, né? E aí já arrumou confusão, porque aí minha mãe já respondeu, e aí eu já entrei chegando falando também. E eu comecei a falar que era irresponsabilidade dela. Ela falou que era veterinária, até tentando alegar que isso era algo super, um argumento válido, né? Sendo que só piora, né? Se ela é veterinária, deveria saber que aquilo é errado, né? Ela começou a alegar que ela é dona de canil, né? Eu falei assim, você vende cachorro? Aí ela, vendo! Falei, então, vendendo cachorro, você ainda por cima incentiva o mercado clandestino de cachorro, inclusive, e cachorros de canis clandestinos são os que vivem em pior estado, porque eles são totalmente explorados, enfim. Ela começou a falar isso, e aí ela falou assim, né, pra minha mãe, é verdade, eu também sou advogada, eu vou te processar. Dentre essas coisas também ela falou assim, é que eu acabei de perder o meu pai, eu vim avisar minha tia que trabalha aqui no mercado. Tá, onde eu quero chegar com essa história toda, gente? Vamos lá. Eu quero chegar na história que é o seguinte. Não tem contestamento de que ela estava errada. Ela estava errada. Pelo menos mais de meia hora, 2 cachorros estavam dentro de um carro extremamente fechado, com o ar-condicionado desligado, não importa se estava ligado antes, num calor de 35 graus pelo menos, tá? Então, o mínimo que ela deveria fazer era ter chego com as orelhinhas abaixadas e ter falado, gente, realmente desculpa, eu vim e meu pai faleceu e eu tava atormentada e acabei deixando, achei que fosse rápido, mas acabou demorando um pouco mais. Realmente, eu vou ver aqui como é que elas estão. Era o mínimo, porque em nenhum momento, então chegar na moral e assumir o erro que aconteceu ali era o mínimo que ela deveria fazer. Porque nós, eu, minha mãe, o segurança, mais várias outras pessoas que estavam ali presentes, nós não estávamos errados em nos preocupar com o cachorro que estava ali dentro. Até porque todo mundo sabe que isso é errado. Não se deve deixar nem pessoas nem animais em carros trancados. Mas o engraçado disso tudo é que ela já desceu na defensiva, ela já apareceu com as pena armada, já apareceu com as cristas levantadas e já começou a apontar o dedo e começou a falar um monte de besteira. E aí eu fico, sabe aquela criança que fala assim,
Eu vou contar pra minha mãe. Então, é o adulto que cresce e fala, eu vou te processar. Ela ia processar por quê? Porque eu fiz uma denúncia que o carro dela tava com 2 cachorros fechados dentro do carro. Que processar? E eu percebo que essa historinha de processar, ela não é uma exceção, não. Cara, o que eu vejo de adulto fazendo isso, vai lá, faz besteira, faz merda, faz alguma coisa errada e fala, eu vou te processar. Mano, tá errada. Tá botando banca de quem quer ter razão e ainda vem falar de processar. E aí você percebe como essa criança que era mimada, que não sabe se defender, que não sabe assumir um erro, que não sabe se responsabilizar por um erro, ela cresce e vira o adulto mimado. O adulto que não vai assumir o erro, o adulto que, quando ele for questionado, ele vai atacar de volta, né? Em vez dele ser um ser pensante e falar, não, peraí, o que eu fiz aqui? Realmente... essa situação aqui não foi legal da minha parte. Não, em vez dele pensar e ser um ser pensante, ele simplesmente vai começar a rebater com um monte de coisa que não faz sentido nenhum. E ele vai falar, o checkmate sempre é, eu vou te processar. Eu acho engraçado, né? Porque ela falou que ela, no final de ter falado que ela era veterinária, que ela era protetora animal, que ela tinha canil, aí ela falou, é verdade, eu sou advogada. Engraçado que se realmente ela for advogada, ela realmente não lembra. Era estranho ela falar que ela ia processar alguém por fazer uma denúncia de 2 animais presos dentro de um carro, né? Que a gente simplesmente pediu pro segurança falar pra responsável comparecer ao estacionamento. Se você parar pra prestar atenção, existem muitos desses adultos. São os adultos mimados, os adultos que não sabem ser questionados, os adultos que não permitem, eles ferem o ego deles, sabe? O ego deles chega a trincar, a ficar em chamas, a ficar incandescente, porque você simplesmente falou assim, olha, essa sua atitude não foi legal. E aí esse adulto, no seu auge do seu egocentrismo, ele começa a usar faculdades que ele fez, um dinheiro que talvez ele tenha, um poder de, sei lá, de influência, né? Se ele conhece um advogado ou conhece alguém influente, pra te ameaçar de volta, ao invés de reconhecer aquele erro que ele causou, que ele fez. O engraçado foi isso também, né? Porque ela quis botar a banca de quem tinha dinheiro, quem tinha poder. E o dinheiro que ela tinha, que inclusive deu pra perceber que ela ganha dinheiro vendendo animal, né? Porque imagina, 4 mil cada filhotinho. Aí você faz vários, ó. Faz a matriz, ó. Mandar nascer, mandar nascer, mandar nascer. Faz as continhas aí, dá dinheiro isso aí. Se você percebe que quando alguém aponta um erro teu, você fica na defensiva ou você para pra pensar se aquela pessoa tem razão ou não? Não precisa estar 100% coberta de razão, mas uma porcentagem, mas talvez uma parcela. Será que você sempre tá 100% certo? Será que você tem essa dificuldade de assumir esse erro? De quando você erra? É isso. Faz tempo que eu queria falar sobre isso aqui. Talvez eu volte a falar melhor, porque eu aproveitei hoje que aconteceu exatamente essa situação. Mas basicamente é isso, né? Não seja um adulto mimado. Coisa mais feia que tem é você não se responsabilizar pelos seus próprios erros. E ainda querer apontar o dedo pro outro, né? Mas não esquece, tá? Que quando você aponta o dedo pra alguém, tem 3 voltado pra você, tá? Então é isso. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Obrigado por ter ficado até o final. Um beijo e até o próximo diário.